Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu vou compartilhar com você que está me ouvindo no dia de hoje o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Hoje nós iremos ler esta fração do livro e mais uma vez iremos mergulhar na presença de Deus. Eu te provoco novamente a desafiar alguém que de repente precise desse compartilhamento, dessa palavra dos céus, que essa pessoa possa receber essa munição nesse momento através de você, que é um agente de transformação, e que juntos possamos realmente popular esse céu e trazer as verdades da própria palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Amém? Diz assim a palavra de Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procede mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vêm os sonhos. A voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em algum lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, pois quem é mais alto do que os altos para isso atenta, e para eles há ainda outros mais elevados. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, ou as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura, de modo que ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, exatamente como veio. Nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um grave mal. Justamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Todos os seus dias ele come nas trevas, com grande enfado, aflição e furor. Então percebi uma boa e bela coisa: alguém comer e beber e desfrutar, cada um do bem de todo o trabalho, com quem se afadigou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. Quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e poder para delas comer, toma a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Amém? Que palavra rica, que palavra cheia de revelação da parte de Deus. Esse livro ele nos conduz para um lugar de refrigério em Deus. Nesse capítulo, nós podemos nos aproximar mais de Deus sobre a revelação das tuas promessas, sobre a revelação da própria palavra que o Senhor libera sobre nós. Aqui fala-se muito sobre a insaciabilidade das riquezas e sobre as necessidades de viver uma postura com gratidão, com consciência, com humildade. Aqui nesse capítulo nós podemos ter a oportunidade de nos aproximar de Deus com reverência, com apreço, observando. Aqui o autor, ele nos adverte que é melhor ouvir do que falar sem pensar. Ele nos traz provocações e perguntas profundas, por exemplo, com que espírito eu me aproximo de Deus?
Vou até ele para aprender ou apenas para pedir uma justificativa? Ou de repente para despejar a minha ansiedade? Será que eu e você podemos responder essas perguntas? Com qual espírito que nós nos aproximamos de Deus? Que nós possamos entender quem somos em Deus e que nós tenhamos humildade para ir ao encontro de Deus, não de uma forma automática, mas de uma forma intencional. Eu falo muito sobre intenção porque é algo que ministra muito ao meu coração, sabe? A intenção daquilo que você faz. O que tem por trás da sua intenção? Que nós possamos ser lapidados e lapidadas verdadeiramente pelas intenções que o próprio Espírito Santo inspira em nós. Aqui também fala sobre votos. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nós precisamos ter muito cuidado com o que sai das nossas bocas. Nós não podemos ser pessoas que fazemos somente compromissos emocionados e não assumimos esses compromissos por falta de maturidade. Nós precisamos novamente falar palavras intencionais. Nós precisamos sermos pessoas maduras para sustentar o que falamos. Temos que vigiar o que sai da nossa boca. Tem sabedoria no pouco falar. Refletir antes de falar algo que de repente era só das nossas emoções e não de fato da nossa consciência. Que nós possamos entender que tudo que falamos pode, às vezes, parecer nocivo, mas aquilo pode trazer, às vezes, muitas consequências para nós e para as pessoas que estão ao nosso derredor. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade para perceber o que vai sair das nossas bocas. Que nós possamos ter sede também pelo que nunca nos sacia. O autor diz aqui para nós que quem ama o dinheiro nunca se farta. Isso me leva a pensar: o que eu muitas vezes tento preencher com as conquistas? Quanto do meu cansaço vem muitas vezes de perseguir coisas que nunca vão me satisfazer? Essas reflexões eu faço comigo mesma. Nós precisamos ter sede daquilo que não nos sacia. A nossa alma, ela não foi criada somente para ser preenchida por números. A nossa alma, ela precisa de sentido. Você já ouviu que tem uma frase que diz assim, que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus? Porque os vazios que nós temos dentro de nós, eles só serão preenchidos com o próprio Senhor. É claro que nós precisamos de recursos, mas nós precisamos de maturidade para viver uma vida em equilíbrio. Riqueza não é só sobre dinheiro, riqueza é ter paz com o que nós temos. Nós precisamos, de fato, buscar viver melhor. Entretanto, temos que entender o propósito das nossas vidas nesse buscar. Novamente eu volto para a intenção. E quais são as nossas motivações para aquilo que fazemos? Que eu e você possamos entender que a simplicidade é um presente de Deus. Aqui nesse capítulo, o autor termina falando sobre que comer, beber, é desfrutar do fruto do trabalho. Nós podemos desfrutar de tudo que fazemos aqui. O Senhor deu a vida para nós desfrutarmos. E não é só sobre viver uma vida sem sentido, cheia de cansaço e exaustão, mas é sobre viver uma vida inteira, que a gente pode perceber, agradecer, celebrar, entender, sentir, apreciar. Que nós possamos reconhecer as pequenas alegrias no nosso cotidiano, as coisas belas no ordinário, não somente no extraordinário. Que nós tenhamos um coração de gratidão, que nós tenhamos consciência de tudo que vivemos e fazemos,
Que nós possamos ouvir mais, principalmente Deus falando nas entrelinhas do nosso dia a dia. Muitas vezes o Senhor fala até mesmo nos silêncios demorados. Que as nossas palavras também sejam intencionais, repletas de compromissos. E se tem ruído na nossa comunicação, que nós tenhamos humildade e sensibilidade para corrigir. Que nós possamos questionar a nossa pressa. Muitas decisões ruins nascem da ansiedade. Que nós sejamos tardios para agir e sábios para reagir. Que nós tenhamos sensibilidade para rever os nossos desejos, entender de fato o que nós precisamos e, se nós temos dificuldade de entender, clamar ao Espírito Santo para que Ele nos revele. Que nós possamos amar o presente, não o que está por vir, mas o que nós temos agora. Sermos honestos, honestas conosco. E realmente sermos mais sensíveis a tudo aquilo que o Senhor libera sobre nós e para nós constantemente. Que nós possamos buscar a Deus e não apenas as bênçãos de Deus. Que nós tenhamos verdadeiramente um anseio de ter relacionamento com o Senhor e não apenas o desejo de obter as coisas que Ele tem para oferecer. E nesse momento eu quero encerrar orando contigo. Que eu e você, nós possamos fazer dessa oração um estilo de vida. Senhor, eu quero declarar que nesse momento nós sejamos pessoas que saibamos te escutar, mais do que somente palavras repetidas e muitas vezes repletas das nossas ansiedades e das nossas demandas. Mas que nós possamos ter mais sensibilidade para te ouvir do que de fato, para liberar a palavra sobre o Senhor. Que nós possamos aprender a cumprir o que prometemos, mesmo que sejam pequenas coisas. Que o nosso coração não se perca, Pai, na correria do dia a dia, mas que nós possamos encontrar descanso no permanecer. Que nós venhamos aprender, Senhor, a vivermos o dia de hoje com satisfação, com gratidão, com profundidade, com verdade. Que nós possamos, Senhor, sermos pessoas inclinadas a te adorar em verdade, em todo o tempo, em tudo que formos fazer. Que a nossa vida, Senhor, seja uma atmosfera de adoração constante, em nome de Jesus. É o que eu te peço e o que eu te clamo. Amém. Que eu e você possamos sermos essas pessoas que realmente se permitem ser transformadas e que têm realmente esse anseio, esse desejo de viver conforme o Senhor nos convida diariamente. Amém? Um forte abraço e até a próxima leitura.